Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar a aula do dia 25 de maio de 2021. Então, olha lá. Araraquara, 20,25 de maio de 2021. O nome, seu nome completo, terceiro ano A, professora Fernanda. Esquecendo, então, esse daí é o nosso cabeçalho, tá? Depois, na sequência, a gente passou para vocês uma história bem legal, né? A Casa Sonolenta, para vocês lerem, né? Que é uma história muito divertida. E depois a gente foi para o livro de português, fazendo uma interpretação da história de ontem, A Escolha de Edson Gabriel Garcia, do espelho. Lembra da escolha, da votação? E aí a gente vai fazer uma interpretaçãozinha nas páginas 247, essa aqui, depois dos espelhos, ó. E também na página 248, que é essa aqui, ó. Tá bom? 248. Então, vamos começar na página 247. O primeiro exercício fala assim, ó. Onde aconteceu a votação do texto? Então, a escolha, né? O texto, a escolha. Aconteceu na sala de aula, tá? E aí, por que houve uma votação? Por que será? Para decidir que objeto seria colocado na sala de aula, tá? Então, a professora fez uma votação para saber que tipo de objeto seria colocado, então, na sala de aula, tá? 2. Sublinhe no texto o que Marcelino estava sentindo quando votou. Aí, a gente vai voltar lá no texto, a escolha, tá? E são essas duas partes aqui, ó, tá bom? Você vai grifar no texto. Então, para ficar mais fácil, eu grifei para vocês aqui, ó. São os dois primeiros parágrafos. É o primeiro parágrafo completo, olha lá. Marcelino estava emocionado. Foi com alegria, o coração batendo mais forte, tá? Então, esta é a parte emocional que ele sentiu quando ele estava votando naquele momento, a sensação dele. 3. Complete a tabela com os resultados do primeiro turno. Teve 2 turnos, né? E aí no primeiro turno fala bastante sobre os colocados, a colocação primeiro, segundo e nós temos o que? Terceiro. Eu tô falando sobre essa tabela aqui, ó, tá vendo? Da página 247. Coloquei maior para vocês. Lá no texto, então, nós vemos que a primeira colocação foi aqui o Ricardinho, né? Olha lá, sugestão de Ricardinho. O número de votos, 8 votos, e ele estava votando para o quê? Para o ventilador, tá bom? Depois, o segundo colocado, nós tivemos o quê? Número de votos, 6 votos, e ali era a prateleira. Quem votou isso foi a Adriana Z. A sugestão dela, né? A sugestão da Adriana Z. E em terceiro lugar ficaram 2 objetos. 4 votos e 4 votos. Para quem? O mural, que foi a Verinha que sugeriu, e o que? O espelho, que foi o que? O Marcelino que sugeriu. Então, essa é a tabela que vocês deveriam preencher. Exercício número 4. 4. Para o segundo turno, os alunos tiveram tempo para falar aos colegas. O que eles deveriam falar durante esse tempo? Então, eles deveriam o quê? Defender, falar sobre a sua sugestão, defender a sua ideia. Então, olha lá. 4. Defender sua sugestão. Apresentar argumentos para convencer os demais, tá? Então, ter argumentos, né? Falar para eles, olha, nós precisamos deste objeto porque... E depois, 5. Por que Marcelino pensou que a sugestão dele não tinha sido notada no primeiro turno? Por quê? Porque quando a professora anunciou os votos, a sugestão dele recebeu poucas palmas e quase nenhuma vaia. Passou despercebida, tá? Passou despercebida. Mas teve poucas palmas, mas bastante gente votou, né? Foram 4 votos.
Depois, tem um quadradinho, né? Como o menino se sentiu ao saber que foi para o segundo turno? Então, o que aconteceu com ele? Marcelino ficou surpreso, ele foi uma surpresa para ele. Segundo o texto, ele entrou na disputa se sentindo um perdedor. Ele achou que ele ia perder, que o objeto dele ia perder por conta dos outros argumentos dos outros colegas. Depois, exercício 6. Que argumento Marcelino usou para convencer os colegas? Então, o que ele falou naquele momento de argumentação para convencer os colegas a votar no espelho, né? Ele falou o seguinte, de que o espelho mostra sem mentiras o jeito de cada um. O espelho não mente, o espelho fala a verdade. Depois o outro quadrinho ainda na página 247. Em sua opinião, esse argumento foi importante para a vitória? Sim, foi importante, mesmo ele achando que não era, né? Aqui, ó, sim, tá? Ele usou por quê? Porque ele usou um ótimo argumento, tá? Ele usou um ótimo argumento, ele conseguiu convencer a turminha a votar no espelho. Depois você vira na página 248, exercício 7, que tem um menino aqui, ó. Menino aqui no espelho, ó, tá vendo? Essa aqui, essa página aqui. Lá em cima, exercício 7. No final do texto, há uma imagem de alguns alunos da classe de Marcelino. O que essas imagens mostram? O que diz o texto que as acompanha? É essa parte aqui, ó, tá vendo? Temos 6 crianças e tem as partes aqui explicando o que eles estão vendo no espelho, certo? Então, exercício 7. Essas imagens, elas mostram as personagens, né? Elas mostram as personagens refletidas no espelho. Elas são acompanhadas de pequenos comentários sobre o jeito de cada uma das crianças, como elas se veem no espelho, porque o espelho sempre diz a verdade. Exercício número 8. Releia o significado da palavra democrático no glossário. Então, tem uma partezinha aqui, ó. Tá vendo? No texto, bem verdinho aqui, ó. Tá? Tá falando o que é democrático, ó. Democrático, que está ao alcance de todos. Igualitário, popular. Certo? Aí fala assim, por que o espelho foi considerado democrático? Por que ele é democrático? Aqui, ó, no exercício 8, tá? Porque ele mostra as características de todas as pessoas, sem distinção, sem diferença. Mostra como elas são, o que elas são e como elas são. Tá bom? Depois, por que podemos afirmar que a votação foi democrática? Por que será? Porque todos os alunos votaram ou puderam votar. Porque todo mundo votou. E cada voto tinha o seu peso igual, né? Um voto valia igual ao voto de todos eles, tá? Então, olha lá. Porque o voto, né? Todos os alunos puderam votar. E o voto de todos teve peso igual. A professora não teve peso maior que o dos outros colegas. E a professora acredito que ela nem votou. Somente os alunos votaram, certo? Como um momento democrático. 9. Releia o trecho a seguir e marque a alternativa correta. A cada voto que ela anunciava, os alunos se manifestavam a favor ou contra, com palmas ou vaias. Com palmas ou vaias. O quadradinho vermelho, né? No quadradinho vermelho do 9. O trecho indica que os alunos estavam fazendo bagunça na sala, né? Os quadradinhos. Entusiasmados com o processo de votação ou desanimados com o processo de votação. Qual é a alternativa correta? Essa aqui, né? Eles estavam entusiasmados com o processo de votação. Estavam entusiasmados, por isso que eles estavam batendo palmas loucamente, né? 10. No Brasil, há votações democráticas que são parte da nossa história. E acontecem de tempos em tempos. Quais são elas? É a votação dos governantes, quando a gente vota o quê? Nos governantes, no presidente, no governador, no prefeito, nos vereadores, nos deputados, nos senadores, tá? E aí a gente vota, né? Cada cidadão maior de 18 anos, de 16, se quiser começar a votar, né?
obrigatório, mas a partir dos 18 aqui no Brasil é obrigatório, tá? Outro quadradinho, né? O último quadradinho. Você considera importante que decisões que envolvem várias pessoas sejam realizadas por votação? Sim, né? A importância dessas decisões coletivas. Nós devemos pensar o seguinte: a maioria vence dentro do quê? De uma sociedade democrática, que é a sociedade em que vivemos atualmente, tá bom? É importante ter a democracia e não o que? Esse momento onde uma pessoa só manda, ou um grupo de pessoas mandam, mas o que? Todos podendo ter o que? O direito ao voto, tá? Essa é a parte do livro interessante nesse contexto. Depois a gente vai para o livro de história, esse daqui, ó, o livro de história, tá? E aí a gente vai ler um pouquinho sobre o preconceito, pedir para vocês fazerem uma roda de conversa na página 49. Aqui, olha, nós temos vários coleguinhas, todos diferentes, tá? Pessoas diferentes. Preconceito é julgar pessoas ou situações sem ter conhecimento a respeito delas. Um exemplo de preconceito é quando julgamos pessoas diferentes de nós, como imigrantes, antes de conhecermos. Todos os seres humanos são diferentes entre si, mas todos temos as mesmas necessidades: amor, respeito, carinho, compreensão, confiança, solidariedade, cuidado e compaixão. São as necessidades comuns que permitem nos entendermos com qualquer outro ser humano. Todos são iguais, mas ao mesmo tempo nós temos diferenças e nós temos que respeitar essas diferenças. Você já convive com pessoas diferentes de você? Lógico, todo mundo é diferente, uma diferente do outro. Tinha até uma musiquinha que lá no SEC cantava, né? Ninguém é igual a ninguém. Verdade, isso daí é real. Já viajou para outros países ou outras regiões do Brasil e se sentiu diferente? Olha, eu já viajei para Minas Gerais, já viajei para o Rio de Janeiro e me senti muito diferente. As pessoas olham para a gente diferente, principalmente quando a gente começa a conversar, né? Já manifestou ou sofreu algum tipo de preconceito? Já sofri. Como você se sentiria se sofresse preconceito de alguém? Eu ficaria triste. Ninguém gosta de ser maltratado e desrespeitado, tá bom? Ninguém gosta. Essa então é a resposta, né, do exercício sobre preconceito. Aí depois a gente tem uma leitura sobre migrações, trabalhadores livres e migrações internas. São essas páginas aqui, ó. Tá vendo? Então, olha lá. Você sabe o que aconteceu depois que o trabalho escravo foi extinto no Brasil? Vieram então os imigrantes, são as pessoas de outros países para trabalhar então principalmente nas fazendas de café. A escravidão chegou ao fim em 1888, a gente viu isso, né? Lá na roda de conversa, né? Na leitura da roda de conversa. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para a lavoura de café, onde muitos escravizados trabalhavam. E aí o que acontece? Esses imigrantes eram trabalhadores pobres que chegaram ao Brasil para fazer América, como eles falavam, tá? Eles queriam um pedaço de terra para plantar e uma nova vida com a sua família. Nesse período eles vieram aos montes, principalmente os italianos, né? Os italianos, os portugueses também vieram, os alemães, os espanhóis e mais tarde também os japoneses. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois precisavam se adaptar ao clima, à língua, né? A língua também aos costumes brasileiros. Vários deles também foi necessário aprender o que é a língua portuguesa, tá? Os imigrantes trouxeram com eles novos hábitos, costumes e tradições que ao longo do tempo passaram a fazer parte da nossa cultura, da cultura brasileira. Entre eles está a prática de algumas artes marciais que a gente conhece, tá? Como o judô, o karatê, o kung fu, o jiu-jitsu, né? Essa cultura de artes de esportes, né? De esportes, de karatê, né? O Karate Kid, que vocês já viram aí por aí, o filme, fala muito sobre a cultura japonesa, tá? É muito interessante. Aqui tá mostrando no livro agricultores em Cidrolândia e no Mato Grosso do Sul. Eles cultivam bastante hortaliças, tá? Eles gostam muito de plantar, os japoneses, né? Os imigrantes japoneses.
Também nós vemos a migração interna. Dentro do Brasil, então, os brasileiros, eles saíram muito de outros lugares, principalmente do Nordeste para o Sudeste brasileiro. O Brasil, ele é enorme, ele tem um grande território. E isso é natural, então, o quê? As pessoas saírem de uma região para outra, tá? Então, eles partem de uma cidade onde eles nasceram em busca de novas condições de vida, de água, de trabalho, né? De uma vida melhor, porque eles estão passando fome, seca, enchente também pode ser, queimadas. E foi o que aconteceu, né? Em 1877, novamente em 1888 e 1889, quando um grande número de pessoas migrou para o norte e o sudeste do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca no Ceará, região nordeste do Brasil. Esses cearenses foram para a Amazônia em busca de trabalho e melhores condições de vida. E os trabalhadores nordestinos que tornaram possível a extração de látex lá na Amazônia, tá? E também do cacau. O cacau, o que é o cacau? O cacau, ele é o produto que faz o chocolate tão gostoso, né? O que acabou, então, tudo isso, essa mudança das pessoas do Ceará para a Amazônia, eles geraram riqueza nesses espaços, né? Na parte norte do Brasil. E aí temos, conheça a seguir o processo de produção de borracha a partir do látex. Então, retira na árvore, veja que eles estão sangrando a árvore, né? Corta a árvore para extrair sua seiva, né? E aí depois ela vai para a indústria e a seiva é processada por meio de um processo chamado vulcanização. O látex ganha elasticidade e resistência e na foto aí que está aparecendo de 2015, a indústria de luvas cirúrgicas, tá? Aparece lá na Malásia. O látex vulcanizado, borracha, é utilizado na fabricação de muitos produtos. Aqui temos alguns produtos, olha, luvas, cirúrgicas, bolas, patinhos de borracha, brinquedinhos e pneus também, certo? Aí depois, na página 48, nós temos um exercício para a gente fazer. E aí, no primeiro exercício, tem uma tabela, tá? É uma tabela. A tabela está escrita assim, ó, principais grupos de imigrantes vindos para o Brasil, de 1887 a 1930. E aí nós temos a nacionalidade, ó, italianos, portugueses, espanhóis, né, espanhola, japonês e o total. Aqui temos a quantidade, olha a italiana, 1.341.649 pessoas, muita gente, né? Portuguesa, 1.097.809 pessoas. Espanhola, 560.539 pessoas. E japonesa aqui, 100.653 pessoas. Num total de pessoas, né? 3.100.650. Então é muita gente mesmo, tá? Letra A. Então a gente vai fazer uma análise dessa tabela. Letra A. Aqui. De acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em maior número? Quem chegou em maior número? Os italianos, tá? E depois, e qual grupo chegou em menor número? Os japoneses, olha lá. Olha a quantidade. Quem tem menor quantidade? Os japoneses, né? Depois, que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? Aí a gente vai lembrar o que está escrito lá no texto, né? Os imigrantes trouxeram novos hábitos e costumes que, com o tempo, passaram a fazer parte da cultura brasileira, como a prática de artes marciais, né? Como os japoneses. Não só isso, os italianos também trouxeram muitas palavras. A terra que nós temos aqui em Araraquara, todo mundo chama de terra roxa. Que é isso, professor? Ficou louca? Terra roxa? É isso mesmo, a terra que nós temos aqui é chamada de terra roxa. Por quê? Por conta do italiano que veio para cá. Ele olhava a terra e falava terra rossa, terra rossa, rossa. Terra rossa é terra vermelha, rossa, né?
E aí o caipira escutando falou terra roxa, e ficou terra roxa. Não que a terra seja roxa, mas ficou uma tradução meio caipirada, né, pode dizer assim, da terra roça, tá? Muito interessante para a gente conhecer um pouquinho sobre as histórias das palavras, muitas palavras que nós falamos. As pizzas, as massas que nós comemos também vieram dos italianos, né? A parte italiana é muito forte aqui com molho, macarrão, né? Tortas e outras coisas mais. A nossa região aqui de Araraquara tem muitos imigrantes italianos, né? Temos também japoneses, espanhóis, também portugueses. Então, foi uma grande mistura de imigrantes aqui, principalmente no interior do estado de São Paulo, tá bom? Depois, exercício 2. Qual árvore é responsável pela produção de látex lá da borracha que a gente viu? Qual árvore? A árvore, então vamos lá, a árvore é a seringueira, olha lá, seringueira, tá? Depois, complete o texto corretamente usando os termos a seguir. Migrar, seca, imigrantes nordestinos, do látex e do cacau. Então, era assim que vocês tinham que escrever, ó. Presta atenção. No passado, muitas pessoas tiveram que migrar, olha lá, tinha que pôr migrar, de suas cidades, não por vontade própria, mas porque foram impelidos pela seca, que atingiu fortemente parte do Ceará. Em razão disso, esses imigrantes nordestinos acabaram sendo mão de obra importante na extração do látex e do cacau, que estavam em alta na região da Amazônia. Então, você iria encaixar as palavras aí, beleza? Então, acabou a aula de história. Agora a gente vai para a aula de matemática. A aula de matemática é uma aula bem gostosa, porque é uma aula de geometria. Vai falar sobre sólidos geométricos, tá bom? Primeiro, o paralelepípedo. Eu peguei aqui uma caixinha para mostrar para vocês o que é um paralelepípedo. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tem aqui esses lados aqui, ó, iguais. E esse também igual. Só que esse lado é diferente desse, tá? Ele é achatadinho, ele é diferente do cubo paralelepípedo. Então, dentre estes objetos que nós temos aqui, quais são paralelepípedo? Este que você vai circular e este aqui, tá bom? Certo? Depois, 2. Observe o paralelepípedo abaixo, né? E aí eu fiz aqui maiorzinho para você ver, tá? Então, lembrando, ó, vértices, olha os vértices aqui, ó. É o encontro das arestas, tá vendo? Arestas, ó, as arestas, tá? E o encontro das arestas são os vértices. Essa é o que? A face. É como se eu estivesse olhando, então, essa face, vértice. Esse é o vértice, ó. Aresta. Tá bom? Estou mostrando no desenho e também na figura do objeto. Bom, aí a gente vai lembrar também do cubo que a gente viu lá na semana passada. Vou relembrar também para vocês. Espera só um minutinho, que eu já deixei até marcadinho aqui para vocês verem. Olha lá. Olha o cubo. O cubo ele é bem parecido com o paralelepípedo, né? Só que o cubo ele tem todas as faces o quê? Quadradas. O outro não é retangular, tá? Então olha lá, os vértices. Ó, os vértices, tá? Atrás também, ó. Lembrando que o cubo é como um dadinho. A face, uma face, e aí temos as arestas. Olha as arestas, tá? E aí a gente contou, né? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas arestas, professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, essa aqui de trás, 10, 11, 12. 12 arestas. E as faces? São essas faces aqui, ó. 1, 2, 3. Atrás, 4, 5, 6. São 6 faces, tá? 6 faces. A mesma coisa, né? Pouquinho, porque o paralelepípedo, ele é o quê? Ele é um pouquinho achatado, é como se você pegasse e apertasse o cubo para ele ficar assim. A mesma coisa, os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Faces. 1, 2, 3, a de trás 4, 5, 6. Também 6 faces, tá? E as arestas? Também 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, tá? Certo? É a mesma coisa que o cubo. Então, olha lá, o que se forma no encontro de duas faces em um paralelepípedo, nós encontramos então que uma aresta, certo? Como são as faces de um paralelepípedo? São retangulares. Retangulares. Já as faces do cubo são o quê? Quadrados, tá? Depois, na sequência, pirâmide. E aí, veja a mensagem que o Miguel recebeu de um amigo que mora no Egito. Miguel, no Brasil há muitas belezas, mas aqui também é fantástico. Olha só essas construções. Olha lá, é uma pirâmide. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Essa aqui é a pirâmide de Gizé, no Egito. As construções da fotografia de Miguel que o Miguel recebeu na mensagem lembram uma figura geométrica chamada pirâmide. E aí pergunta, que objetos pode ter na sua casa? Então eu coloquei enfeite, tá? E aí observe a pirâmide. Olha aqui, uma pirâmide hexagonal com base, tá? Aqui, ó, tá? Hexagonal, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes embaixo. E aí a gente vai fazer o seguinte, quantos vértices há na pirâmide? Ó, vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vértices. Quantas arestas tem essa pirâmide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12 arestas. 12 arestas. Quantas faces? 6 faces. Porque uma pirâmide hexagonal, ela tem 6 faces, tá? E aí, o que a gente vê? Que as faces laterais, tá? Não contando a de baixo, as faces laterais dessa pirâmide correspondem a um triângulo, tá bom? É um triângulo, certo? Então, a aula de hoje acaba aqui, certo? Não esqueçam de ir lá buscar o livro amanhã, tá? E uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.